Olá, é Marcelo do Ubuntu para Iniciantes. Nessa videoaula quero apresentar para vocês um pouco mais sobre a ferramenta do GIMP. O GIMP ele é um editor de imagem. Você pode utilizar para tratamento de imagem, criar imagens, fazer montagens e uma infinidade de outras situações que você pode criar com esta ferramenta. Ela é muito semelhante, muito próxima e não deixa nada a perder ao Photoshop. É uma ferramenta multiplataforma. Você pode utilizar tanto em distribuições Linux, também em versões do Windows. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para quem utiliza o Windows baixar e instalar e experimentar essa ferramenta, ok? E para quem não tem instalado ainda, eu vou deixar o comando para que possa ser instalado no Ubuntu ou em alguma outra distribuição. Então vamos lá. Não vou passar por todos os menus do GIMP. Nós vamos ver algumas ferramentas hoje e posteriormente nós iremos trabalhar com outras aplicações, com outras ferramentas dentro da plataforma do GIMP. Quando você instala o GIMP, ele tem esta visão. Então, você tem a caixa de ferramenta e você tem a caixa de camada de pincéis, ok? As duas elas estão flutuando. Particularmente eu não gosto de deixar as caixas desta maneira. Então eu vou até a opção janelas, modo janela única. Pronto, ele incorpora as janelas, as caixas de ferramenta junto à área de edição do GIMP, beleza? Então vamos ver como é que o GIMP ele cria uma imagem. Então vou até o menu arquivo, nova, criar uma nova imagem. Eu seleciono, por exemplo, o tamanho, o layout que eu quero dessa imagem, por exemplo, 640 por 480. Se eu quiser alterar o tamanho, eu posso selecionar aqui, posso aumentar ou diminuir. Nas opções avançadas, eu tenho o tipo de resolução que eu quero, o tipo de cor e o preenchimento de cor. Eu posso selecionar as cores, ou cor da frente e cor de fundo. Cor de frente e cor de fundo diz respeito a esta caixa de opção de cores aqui. Então, cor da frente está preto, cor de fundo branco. Posso deixar simplesmente branco ou uma imagem transparente. Eu vou criar uma imagem branca. Ok, crio a imagem. Essa imagem que está aqui, eu posso, por exemplo, pintar ela uma outra cor. Então, ferramenta do balde. Se eu clicar na ferramenta do balde e vir até aqui, ele vai pintar da cor preta, a cor que está aqui. Não quero preto, quero outra cor. Então, seleciono, venho até a opção, clico, e aqui eu posso escolher as cores que eu desejo. Então, por exemplo, eu vou utilizar esse espectro de cor aqui. Então, vou achar uma cor qualquer para mim. Ok, verde, por exemplo. Cliquei, ferramenta do balde, selecionei, pintou. Vamos ver a seleção. Então eu tenho uma seleção retangular, elíptica e uma seleção à mão livre, beleza? Então, seleção retangular. Clico, arrasto, selecionou, beleza? Vou pintar de uma outra cor essa seleção. Clico, vou selecionar uma cor mais escura, vermelho, ferramenta de cor, preenchimento, cliquei, pintou de preto. Vou pegar a elíptica, selecionei, vou selecionar uma outra cor, um amarelo, por exemplo, que já está aqui. Clico no amarelo, ok, pintou. Vou pegar o preenchimento à mão livre. Eu tenho que unir os pontos. Pronto, selecionei. Vou selecionar a cor. Vou selecionar, por exemplo, preto. Pronto, selecionei. Quantas imagens eu tenho aqui na verdade? Eu tenho uma única imagem. Aí eu não tenho 4
imagens, né? Esta de verde, esta vermelha, esta amarela e esta preta. Não, eu tenho uma única imagem que nela tem formas que estão pintadas, mas é uma única imagem. Tanto que você pode observar aqui na caixa de camadas que ele me apresenta então como sendo uma única camada. Muito bem, vamos deixar como está aqui. Perceba que aqui ainda está selecionado, eu quero remover essa seleção. Eu posso vir aqui, ó, selecionar, nada, removeu a seleção. Agora eu vou criar uma outra imagem. Arquivo, nova, 640 por 480, deixo como está, ok. Então perceba que agora eu tenho uma outra imagem. Então vamos supor que eu quero agora copiar uma área daqui para cá. Perceba aqui, uma única camada. Então eu venho até aqui, vamos supor que eu quero copiar parte desse retângulo. Então eu posso vir com esta ferramenta retangular, clico e arrasto, está selecionado, editar, copiar. Clico aqui, editar, colar. Muito bem. Agora eu tenho uma imagem que possui uma outra forma pintada, tá? Foi bom que isso aconteceu. Veja bem, ó, eu clico e arrasto a imagem. Perceba que o retângulo, obviamente, ele acompanha a imagem. Certo? Tá, mas vamos supor que eu quero criar uma imagem independente, mas que esteja junto com essa. Então, eu preciso trabalhar com camadas. O que são camadas? Nós devemos entender camadas como se fosse uma folha sobre outra, uma folha de papel sobre outra, como se fosse aquelas folhas vegetais, né? Aquelas folhas transparentes, onde você tem uma imagem sobreposta a outra. A camada funciona da mesma forma. Então, por exemplo, vou vir aqui nessa imagem que eu criei, eu vou utilizar a ferramenta elíptica e vou criar uma imagem se eu quiser dimensionar, ó, perceba, eu posso dimensionar. Pressionando a tecla Shift, eu consigo criar um círculo, né, uma elipse quase que perfeita. Muito bem, tem essa área selecionada. Quando eu copiar esta área para lá, eu não quero que essa imagem ela seja incorporada ao fundo que está aqui. Eu quero que seja uma imagem independente, então ela será uma camada. Então, com ela selecionada, eu venho editar, copiar, venho até essa imagem. Então agora eu quero colar a imagem que eu copiei, porém como camada. Então editar, colar como nova imagem, não, nova camada. Pronto, eu tenho agora uma imagem independente. Eu posso, por exemplo, visualizar só essa camada. Então perceba que eu tenho aqui na caixa das camadas esse ícone do olho. Se eu clicar, some com o fundo, ele oculta o fundo. E aí eu consigo ter a visão só da camada que eu desejo. A mesma coisa se eu quiser ocultar a camada. Aí eu tenho uma visão só do fundo. Então eu posso realizar efeitos somente nessa camada se eu quiser. Vamos novamente para lá. Vamos repetir o processo agora com a ferramenta retangular. Vou tirar essa seleção. Selecionar nada. Vou na ferramenta de seleção retangular. Vou pegar uma outra área, editar, copiar,
clico, editar, colar como nova camada. Pronto. Tem uma outra camada. Então eu tenho o fundo. Perceba que o fundo selecionou. Eu tenho a camada. Perceba que também selecionou. E a última camada que eu copiei. Eu não consigo mexer esta imagem porque na verdade essa imagem ela é única com um fundo, né? Olha. Talvez você perceba no vídeo aí um pouco de delay na imagem. Hora que eu movimento. Então as camadas elas são exatamente isso. Elas são como se fossem folhas sobrepostas uma a uma. Posso até, por exemplo, dimensionar uma camada. Vou selecionar esta camada aqui. Então eu clico nela. Se eu quero trabalhar com ela, então clico. Selecionei, ó. Posso movimentar. Quero dimensionar. Então eu tenho uma opção na própria caixa de ferramentas, né? A ferramenta para redimensionar. Então clico sobre ela e seleciono e clico sobre a imagem que eu quero redimensionar. Quero aumentar o tamanho. Pronto. Deixar aqui mesmo, a área é pequena. Redimensionar. Pronto, redimensionei a imagem. Clico na ferramenta de movimento para que eu possa movimentar. Vou diminuir esta outra imagem. Clico na camada que corresponde a ela. Vou alterar o tamanho, vou diminuir o tamanho. Redimensionar. Pronto. Então ficou perfeito. Vou dar um Ctrl Z. Redimensionar agora pressionando o Ctrl, porque daí ele vai redimensionar de forma proporcional. Redimensionar, pronto. Ok? Tranquilo? Vou diminuir esse aqui também. Ctrl para redimensionar proporcional. Redimensionar. Ferramenta de movimento. Pronto. A hora que eu movimento esta camada, eu apenas movimento, mas eu não seleciono. Essa aqui ainda está selecionada. Para que eu selecione essa camada, eu preciso clicar na camada correspondente a ela. Eu posso ocultar. Posso ocultar o fundo, fazer aparecer só as camadas. Beleza? Agora a gente vai construir uma imagem com camadas. Eu já tenho as imagens com a qual eu quero trabalhar, baixei da internet e daqui a pouco a gente volta com elas para que a gente possa visualizar, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma montagem. Então eu já baixei algumas imagens da internet, uma imagem de uma floresta e dos personagens do Rei Leão, Timão e o Pumba, só para nós vermos como é que funciona as camadas, de uma maneira um pouco mais prática. Então vou no menu Arquivo, vou na opção Abrir, vou selecionar o fundo, né? Coloquei o nome como GIMP. Abriu. Beleza. Então eu tenho aqui minha imagem. Eu já coloco como se fosse uma primeira camada. Vou alterar o nome aqui, vou colocar fundo. Floresta. Esse nome é o nome da camada, é o nome que eu estou atribuindo para a camada. Lembrando que se eu clicar no olhinho, ele oculta. A dimensão dessa imagem ele apresenta como 1024 por 768.
Embaixo eu tenho a opção de zoom, se eu quiser visualizar em 100%, é só alterar o zoom, mas não é legal para estar trabalhando no momento. Vou deixar em 60%, beleza? Agora eu vou colocar a imagem do Timão. Tentei encontrar os dois personagens isoladamente, mas eu só consegui encontrar o Timão isolado do Pumba, tá? E as outras eram todas o Pumba junto com o Timão. É importante, por exemplo, que elas sejam de fundo branco, tá? Para que a gente não tenha o trabalho agora de fazer recorte da imagem para colocar aqui e estender mais o vídeo, tá? Em outro momento nós podemos ver como é que se faz o recorte ou você retirar o fundo da imagem. Menu arquivo. Agora, ao invés de eu ir na opção abrir, eu vou na opção abrir como camada. Se eu for na opção abrir e se eu selecionar o Timão, por exemplo, ele vai me criar uma outra aba com o Timão isoladamente, mas não é isso que eu quero. Eu quero ter o Timão incorporado aqui, mas como uma camada, que ele não seja uma imagem ausente do fundo que nós selecionamos. Arquivo. Agora, ao invés de abrir como camadas. Timão. Pronto, vamos alterar o tamanho. Clico na ferramenta para redimensionar. Clico na imagem. Pressiono Ctrl, vou até uma das arestas e vou alterando o tamanho. O Ctrl para que ele possa diminuir ou aumentar proporcionalmente. Redimensionar. Pronto. Clicar na ferramenta de movimento para movimentar o objeto. Pronto. Ok? Então é uma imagem independente que eu posso colocar em qualquer lugar. Vou colocar a outra imagem. Note que aqui eu tenho uma camada criada, correto? Arquivo, abrir como camadas. Pumba. Abriu. Pronto. Quero aumentar o personagem. Ferramenta de redimensionamento. Clico. Redimensiono. Ctrl. Redimensionar. Maravilha. Para que eu não tenha, né, os dois personagens ao mesmo tempo, o Timão aqui e o Timão aqui em cima do pombo, né? Só eu ocultar. Pronto. Ok? Então, fiz uma simples montagem de um fundo qualquer que eu capturei da internet e criei uma cena, por exemplo, do filme do Rei Leão. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assine o canal, deixe seu like. Eu vou deixar esses arquivos para que você possa baixar e também fazer os seus testes. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.